Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre substratos e vasos, o que orna com que, né? Esse vai ser o assunto dessa nossa live de hoje e eu espero que você aprenda muito, tá? Vou esperar vocês me encontrarem porque essa live não foi agendada, mesmo porque quando agendo o Facebook acaba não mostrando para vocês, né? Infelizmente. Então eu continuo fazendo as minhas lives de surpresa. Quem achar, vê na hora, quem não achar, vê depois, né? Que fica disponível aí, tá? Vamos ver quem chegou. Thelma, já estamos em 20 pessoas. Silmara Viana, boa tarde. Que bom vocês comigo, sejam todos bem-vindos. E vão compartilhando, tá? Valéria Sanches, Lúcia Lopes, Silvana Reis, Aguinaldo, boa tarde. Façam a gentileza, já vão compartilhando no teu perfil para os amigos encontrarem a gente, né? Essa é a ideia, tá? Dulce, Sirlene, muito bom, muito bom. Bom, gente, nessa live nós vamos conversar um pouquinho sobre o clima, o vaso e o substrato. Tá? Nós vamos fazer uma junção dessas coisas. Porque, por mais que eu fale sobre esse tema, muitas pessoas falam, Ju, mas aqui na minha cidade é quente, né? Só que eu estou cultivando a minha planta em local que não pega sol nenhum. Então, são esses detalhes que a gente vai abordar nessa live de hoje, né? Como que faz quando você mora num local onde é calor, só que você está cultivando sua planta na sombra? Tem que tomar muito cuidado com isso. Aquelas horas de sol que a planta precisa, como que é isso? Como que funciona? Tá? A gente vai falar sobre isso, então essa live vai chamar que com que, né? O que combina com o que? Pode ser assim? E vamos ver se dessa maneira eu consigo clarear as dúvidas de vocês, eu consigo fazer com que vocês cultivem de forma mais tranquila, tá? Tô vendo que tem muita gente aí que tá colocando Fortivisa nas plantas, isso é maravilhoso, né? A gente fica bem contente com isso. Obrigada a quem já compartilhou, né? E logo o pessoal vai encontrando a gente, tá? Pessoal, lembrando que Fortivisa continua com promoção. Acho que são 15% de desconto que o Fortivisa está na promoção. Lembra que o mês está acabando, tá? Estamos com cachepôs na promoção. Estamos com catleias na promoção e algumas orquídeas diversas. Então vão para a categoria promoções, que tem muita coisa legal por aí, tá? Enquanto a galera vai chegando, eu posso mostrar umas coisas para vocês? Acho que sim, né? Vamos virar essa câmera para cá. Assim. Aí vocês vêm aqui comigo, ó. Ontem, gente, eu publiquei no site algumas Nobilior, né? E para você saber o que está no site, para você entender o que eu coloquei no site, é isso aqui. Planta que veio lá da exposição de Londrina, ok? Aham. Está à venda para você essa perfeição. Essa lindona aqui é a Catanduva com Dom Rafael, tá? Para quem for pro site, Catanduva com Dom Rafael. Essas características são da Nobilior, né? Essas folhas mais amareladas, os pseudobulbos mais marcados, né? Vamos dizer assim. É uma característica da Cattleya Nobilior, tá? Então tá lá no site para você. Corre, porque tem uma só. Outra coisa muito bonita que eu quero mostrar é uma outra forma de cultivo, né? Essa é uma Nobilior tipo com ponte da amizade. Então, por que, Juliana? Hoje é dia do amigo. Então, essa moça bonita aqui é para você, que é meu amigo, que está assistindo essa live, e viva a amizade. E viva os amigos que mesmo longe estão tão perto. Então, meus amigos, um beijo meu para vocês, tá? Para comemorarmos Nobilior tipo com ponte da amizade. Também está à venda no site, tá?
Veio lá da exposição de Londrina também, ok? Gostaram? E viva a nossa amizade, né, gente? Aqui foi uma grande surpresa, porque a gente não tinha registro, né? A gente tinha aqui a foto da flor que veio da Tailândia para Vanda Brúnia com Tessellata, um híbrido, um cruzamento. Vanda Brúnia com Tessellata com Bulditan Whipson Wash. Essa moça aqui, ó. Olha a floração que veio. Aqui é marrom e aqui é bordô. O labelo é bordô e as sépalas e pétalas são marrons. Linda de viver, tá no site pra vocês. Essa é importada da Ásia, tá? Esse lote, como ele veio no fundo da caixa, galera, algumas folhas estão cortadas, algumas folhinhas manchadas, porque esquentou e da Tailândia pra cá, da Ásia pra cá, elas sofreram, tá? Mas a misturinha foi top, né? Foi top. Se não tiver no site o lote, eu vou verificar, tá? Eu vou colocar, ok? Então, em época de floração. E pra gente finalizar, pra começarmos, enfim, a nossa live, essa moça bonita já participou de várias lives comigo nesses últimos meses. Vocês puderam acompanhar junto comigo todo o desenvolvimento dessa Cattleya amethystoglossa cerulea. Haha! Quem assistiu as lives do Márcio, quem assistiu as minhas lives, acompanhou essa planta com espata, acompanhou o enraizamento, né? E agora eu vou mostrar para vocês com muito orgulho a floração. Olha isso! Incrível, né? Incrível! Essa moça bonita, Cattleya amethystoglossa cerulea, faz parte das nossas lives, né? E é com muito orgulho que eu mostro pra vocês. Olha só, essa, galera, essa é um tipo de Cattleya, presta atenção, é um tipo de Cattleya que a espata seca antes dela abrir. Haha! Olha aqui, ó, sequinha da Silva, ó, seca. Então é um tipo de Cattleya que você acha que perdeu a floração porque a espata secou e de repente, pá! Floração, né? Aprendendo sempre, né? Aí o seguinte, essa Cattleya ametista não está no site à venda, tá? Mas a primeira pessoa que entrar, mandar mensagem para mim no WhatsApp que quer essa amethystoglossa cerulea, é minha, eu estou disponibilizando, tá? Leva, tá? Primeira pessoa que digitar lá que quer amethystoglossa, valor, gente, valor da ametista desse exemplar R$180, tá? É minha planta. Estou disponibilizando por R$180, quem tiver interesse, beleza? É só mandar o WhatsApp lá para mim, no saque, tá? Bom, plantas mostradas, coisas lindas para vocês. Vamos começar a falar do que a gente veio, o nosso propósito aqui, que é falar de substratos e vasos, né? Bom, gente, eu fiz diversos pacotinhos. Cada pacotinho desse aqui, gente, é um tipo de substrato, tá? Então nós temos aqui substrato fofinho, casca de macadâmia, esfagno, argila expandida, carvão e casca de pinos pequeno, carvão e casca de pinos tradicional, ó o tanto, carvão e casca de pinos grosso, chip de coco tratado, casca de arroz carbonizada, substrato profissional. Quantos tipos de substrato temos aqui?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de substrato. E aí, ainda faltaram as pedras, né? A pedra brita do Paraná não serve, mas outras pedras servem. Seixo de rio também é um substrato, isopor também é um substrato, e não estão aqui. Então vocês notem a infinidade de substratos que nós temos para plantar as nossas orquídeas. E aí vem a dúvida: o que eu planto dentro do vaso com qual tipo de substrato? Porque da mesma maneira que nós temos uma grande diversidade de substrato, nós temos uma grande diversidade de vasos. Nós temos nó de pinho, nós temos vasos de barro, nós temos vaso de plástico, cachepô de madeira e uma série de outros vasos, né? Então, gente, o que a gente tem que levar em consideração no momento que a gente vai escolher uma planta, um substrato e o vaso? Primeira coisa, vamos determinar que tipo de clima você tem na sua casa, tá? Vamos determinar que clima você tem na sua casa. É um clima que venta muito, é um local que bate sol o dia inteiro, em todos os horários do dia, em todas as estações do ano, né? É um local que desidrata as plantas. Então a primeira coisa para você ter uma vida feliz com suas orquídeas é você barrar de alguma maneira esse vento constante. O vento constante faz com que as regas praticamente não sirvam para nada, né? E aí regou, secou com muita rapidez, as plantas começam a sentir, começam a desidratar. E aí é a nossa preocupação. Primeira coisa, tenta barrar esse vento com uma malha de sombreamento, com um plástico, com uma madeira, desde que você não tire a luminosidade do local de cultivo, tá? Bom, Ju, aqui realmente é muito quente, a planta desidrata com muita facilidade, poucas chuvas, e o que a gente faz, né? Eu preciso padronizar o cultivo. Gente, padronização é o ideal, né? Aonde você tem catleias, só catleias, todo mundo tem que ser plantado da mesma maneira, né? Então, para quem mora numa região muito quente, muito calor, escolha vasos mais fechados. Por um exemplo, o vaso de plástico. Porque ele tem menos drenagem, tem que ter drenagem, tá, gente? A drenagem é fundamental. Tem que ter drenagem, mas ele reserva mais água, o substrato demora mais a secar. E você pode sim misturar um substrato mais pesado com um substrato mais leve, para que esse substrato se mantenha molhado um pouco mais, para que então as raízes das orquídeas fiquem hidratadas por um tempo maior, tá? Então, para um vaso de plástico, para essa cidade quente, vamos usar o Sphagnum, que retém mais umidade. Vamos usar os tipos de coco, que retém mais umidade. Vamos misturar com carvão e casca de pinos, tamanho tradicional. Para quê? Para que segure por mais tempo a água, para que o velame, que é o que envolve a raiz, para que realmente esse velame fique hidratado. Tá? É muito importante o velame hidratar, gente, para chegar a água até a raiz que está dentro daquele velame, compreendem? Então não adianta só você bater uma névoa e essa água não chegar até a raiz. Prestem bastante atenção nisso, tá? Tem gente que pega o pulverizador e tchá, e essa pulverização que é feita não hidrata a raiz que está dentro do velame, que é um conjunto todo. Tá? Então, padronizem o cultivo para que quando você faça rega, todo mundo receba a quantidade de rega igual e que seque de maneira igual, perfeito? Então, locais quentes, vasos com drenagem, e pode misturar substratos mais pesados, como Sphagnum, tipos de coco e substrato tradicional, tá? Ou até o pequeno. Misture tudo e plante no vaso com drenagem. Só que tem um detalhe. Para você que mora nessas regiões
Me perguntaram isso ontem. E tá cultivando a sua planta na sombra? Eu preciso dizer para você que a planta não vai desenvolver como ela deveria. Não é porque a tua região é quente, tá? Não é porque a tua região tem sol o tempo todo que você não precisa tomar cuidado com a luminosidade que a planta tem que receber. Toda planta precisa receber uma luminosidade indireta boa ou receber luz filtrada por malha de sombreamento ou por galhos de árvore para a realização da fotossíntese, para o desenvolvimento ideal, para as folhas ficarem do tamanho ideal, para a floração durar o tempo ideal e ficar do tamanho ideal. Quando falta luz, a planta cresce pescoçuda, a folha cresce contorcida, os pseudobulbos crescem tortos, a floração é uma mixaria, não dura nada, a flor que era para ser grande cresce pequenininha, tudo isso por conta da falta de luz. E aí, a pessoa que eu conversei ontem, ela falou assim, mas as minhas plantas florescem. Eu falei, ok, elas florescem, mas elas florescem da maneira que elas deveriam florescer? Ela falou, ah, não, fica tudo tombado para um lado, a floração vem pequenininha, não dura nada. Eu falei, é a falta da luz. Por quê? Ela queria colocar uma estufinha num local da casa que recebia de manhã só um tiquinho de luz. O resto do dia ia ficar na sombra. Não é o local ideal para cultivar orquídeas. Não é. Então, mesmo que você mora em local quente, tem que ter a luminosidade. Tem catleias que necessitam muito mais luz do que outras. Tem catleias como lélias, por um exemplo, né? Ela precisa de muito mais luz. Nobilior, Valqueriana, Catasetum, Oncidium, Dendrobium, Denfal, são plantas que precisam de luz. Cymbidium, gente, Cymbidium, sol pleno para o Cymbidium, para ele florescer ricamente, fartamente, né? Por quê? Na sombra, mesmo estando quente, não supre a necessidade do sol. Não supre a necessidade do sol. Você vai ter sempre plantas tortas, geralmente com o porte em desacordo com o real, e as florações pequeníssimas, né? De jeito que não é para ser. Porque quando você expõe a planta à luz a uma qualidade ideal, o que acontece? A planta faz pá! A planta explode. A floração é farta, o vegetal é robusto, né? De acordo com a estrutura da planta. Muda completamente, gente. Quem me segue há algum tempo, conhece o meu quintal e viram que eu tinha catleia ali, junto com as vandas. Lembram? Quem lembra aí? O que acontece? Por que eu trouxe para cá as minhas catleias? Porque elas estavam ficando todas tombadas para um lado só. E esse estar tombado para um lado só e magrela é porque estava buscando luz. A falta de luz, gente, faz as folhas amarelarem, faz o pseudobulbo apodrecer. Então, de repente, você tá com uma causa de amarelamento de folhas em vandas, em catleias, que é por conta da falta de luminosidade. Olha lá, muita gente lembra, né? É a falta de luz que faz a planta ficar deformada e perder folhas. O excesso de rega também faz as folhas caírem, amarelarem e caírem. Então, muito cuidado com a forma de cultivo, ok? Luz é fundamental. Ó, aqui não tem sol pleno. Aqui não tem sol pleno. Não tem. Mas olha o tamanho da luz que está passando por aqui. Tá ok. Essa luz serve, é fonte de luminosidade. O sol bate aqui. O sol na casinha. Bate aqui a manhã inteira. Não pega sol nessas folhagens, mas ela tá recebendo, pá,
pum, imediatamente o raio solar. Ela recebe esse raio solar. Mas mesmo assim, quando o sol não incide nela toda, nela todinha, ela tende a ir para um lado fica melhor. Quem tem samambaia em casa? Quem tem samambaia em casa? Se você coloca a samambaia dentro da tua casa, perto de uma janela, vamos lá. Colocou a samambaia dentro de casa lá, perto de uma janela, e aí você começa a ver que a samambaia fica farta de um lado e pelada do outro lado. Aonde está próximo das portas, da janela, tá super cabeluda, né? Nasce um monte de broto. A parte de trás, que está no mesmo lugar, mas não está recebendo a mesma luz, fica minguado. Fica ou não fica, galera? Fica, gente. Toda planta é assim. O ideal é a planta receber a luminosidade. Eu sou uma planta agora, tá? Em todos os lados. Que o sol incida em todos os lados. É difícil, mas a gente tem que buscar isso pelo menos em um período do dia. Ou no período da manhã, ou no período da tarde, tá? Essas plantas, ó. Essas plantas estão aqui provisoriamente, tá? Essas plantas estão aqui provisoriamente. Porque esse painel aqui vai ser o painel das Phalaenopsis que a gente vai fazer junto. Essas plantas não estão no local ideal. Por quê? Porque aqui em cima eu tenho, ó, telha. Não tá vindo luz direta nem indireta nenhuma para ela. Ela tá na sombra. Porque o sol que bate ali tá longe. Tá aqui, ó. A luz que bate aqui tá muito longe. Quem recebe essa luz indireta primeira? As plantas que estão na beira. As plantas da beirada. Essas estão recebendo a luz correta. Aquelas ali distante não estão recebendo luz correta. E aí você percebe, a planta demora a crescer. A planta não desenvolve. Presta atenção, vem cá. A planta emite um broto novo e esse broto novo apodrece. Não tem energia, não tem força. A planta está fraca, buscando a energia do sol. Vocês entendem a importância do sol? Sol é importante para nós na vitamina D. Sol é importante para as plantinhas na fotossíntese, no crescimento, na floração. É um conjunto todo. Não adianta só você passar adubo para a floração e tua planta estar no local errado. A coisa não vai vingar. Pode até dar uma florzinha, mas vai ser uma planta lerda, uma planta apática, uma planta triste. Compreendem? Vamos ajustar esse sol aí? Sol pleno não, galera. Sol pleno não. Orquídea de laboratório como a nossa não é orquídea de sol pleno. Esqueçam. Tem que ter malha de sombreamento. Tem que ter proteção, tá? Então, galera, viu que a planta tá ficando amarelada, mole, pseudobulbo mole, gente. Se você tá adubando com cálcio, se você tá adubando com boro, nitrogênio, fósforo, potássio, você tá fazendo a adubação completa e tua planta tá molenga, tá faltando luz. Você tá fazendo a parte certa de adubação, plantou corretamente e tua planta tá não floresce, falta de luminosidade. Falta de luminosidade. E aí, o que tem que fazer? Mudar a planta de lugar. Não tem outra saída, tá? Isso é bem sério. O fator sol é crucial, tá? Crucial. A planta vai definhando aos poucos, beleza? Uma planta que você compra com vigor, com o passar dos anos ela vai definhando na sua casa, aí você manda mensagem pra mim e falou: putz, Ju, aquela catleia maravilhosa que eu tinha morreu. Por que morreu? Faltou solzinho. Geralmente, quando nós temos plantas na janela ou numa porta de vidro, numa sacada,
que a gente faz com essas plantas, tá? Existem muitas plantas que vocês podem cultivar dentro de casa. Phalaenopsis, por um exemplo, vai, ó, de boa dentro de casa, desde que tenha uma fonte de luz, né? Samambaia, o que a gente costuma fazer com a samambaia? A gente costuma girar em determinada época do ano. A gente pega o vaso e vai virando o vaso por alguns períodos para ela ficar harmoniosa o tempo todo. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Só que a samambaia é muito diferente das orquídeas. Eu não posso pegar um vaso de orquídea, colocar ele na minha janela, numa posição, aí ele vai fazer assim, ó. Vou buscar a luz. Assim que ele vai fazer. Ele tem que ser assim. Ele vai fazer assim, ó. Vou buscar a luz. Então, tudo tá pra cá. Tudo. Não tem que ser o dobubo pra cá. Tá tudo tombado pra cá, porque o sol tá vindo daqui. E aí você vai lá e vira o vaso de orquídea. O que a planta vai fazer? Maior força. Uma briga para poder ir para outro lado. Não é para mudar a orquídea de lugar. Esse virar vaso para receber luz não pode. Não pode, tá? Então nada de ficar virando vaso de orquídea. Colocou, é ali que ela vai ficar. Então por isso que tem que receber sol da maneira correta. Essa mudança de luminosidade, quando a planta vai buscar a luz, que porque você virou, ela gasta muita energia, mas muita energia. E aí você atrasa a brotação, você atrasa enraizamento, você atrasa a floração, porque a planta está preocupada em ir para o lado de sol. É diferente da samambaia, em que você vai estimular o surgimento de brotinhos novos, de folhas novas. É diferente. Então, entenda que a orquídea é uma planta super especial. Você não vai fazer com as suas orquídeas o que você faz com a samambaia, o que você faz com o lírio da paz, o que você faz com uma roia. É planta para ficar quieta, recebendo uma luz gostosa, né? Sem ventania e bem adubada, né? É isso aí. E aí, tem a galera que mora no frio. Tem a galera... Ah, só para complementar. Você da região quente que está cultivando sua planta na sombra, cuidado, porque muitos estão se enganando no seguinte sentido. Ah, Juliana, aqui tá muito calor, nós estamos derretendo. A gente está fritando o ovo no asfalto. Mas... se você plantou no lugar errado, com o substrato errado, o que vai acontecer? A parte de cima do vaso tá seca. Tua planta tá na sombra. A parte de cima do vaso tá seca. O meio tá molhado. Porque não secou tudo. Aí você olha aqui, ui, tá seco. Água. Mata as raízes todas que estão no fundo. Ok? Não vamos deixar mais as nossas plantas na sombra. Tem que receber pelo menos a luminosidade indireta primeira. Aquela que o sol, aquela da janela, que bate na sua cama, aquela que vem e reflete logo em você. Se você não tiver o sol pleno com malha de sombreamento protegido, ela tem que receber esse primeiro sol. Primeiro. Não é aquele que tá lá, sol número 2, 3, 4, 5, 6, igual tá aqui. E antes, ok? Bom, vamos falar de quem mora na região fria. Na região fria, é pior ainda. Aí que o trem ferve, né? Que medo. Primeiro, tudo demora a secar. Gente, tem regiões que a gente fica 30 dias sem molhar a planta. Porque chove direto, é frio. Não tem que molhar nada. Não tem que molhar nada. 30 dias. Sim.
Dentro da minha casa tem uma Phalaenopsis que eu já fiquei 30 dias sem molhar ela. Porque não secava, frio. Seca. A planta é diferente da gente. Ela precisa de água, ela precisa de comida. Mas na hora certa. Tá? Na hora certa. Você que mora nas regiões frias e úmidas ou regiões quente e úmida, o úmido é complicado. Tem que recorrer aos cachepôs. Tem que recorrer aos pedaços de madeira, às tábuas. Tem que deixar a planta exposta ao máximo possível para que não comece a apodrecer, tá? As plantas que a gente cultiva, exceto as terrestres, as orquídeas, são a maioria epífitas. Elas podem estar acopladas em madeira sem substrato nenhum. Só vai agarrando ali na madeira, só. Esse é o ideal para você que mora em regiões com muita chuva, regiões úmidas. Juliana, mas espera lá, né? Na minha cidade aqui, metade do ano é úmido, metade do ano não é. Aí você vai ter que usar um substrato neutro. Você vai ter que aumentar as regas no inverno. Eu sugiro que você use substrato com muita drenagem, é a minha sugestão, tá? Como argila expandida. Mistura argila expandida com carvão e casca de pinos grosso. Um pouco de isopor. Misture. Coloque num cachepô. Por quê? Vai entrar e vai sair a água. Tem drenagem. Os pedaços de substrato são grandes. Beleza? Para que quando chegue o verão, a época da estiagem, a época que não tem chuva, você só aumente a rega. Entende? Você vai ter um bom substrato para as duas estações do ano, a de altas chuvas e a sem chuva, mas com um substrato equilibrado que atenda às duas situações. E tem muitas regiões do país que são assim, tá? Então, o que você faz? No período de estiagem, você aumenta as regas. Combinado? Período de seca, você aumenta as regas, tá? Bom, vamos mostrar os substratos, porque eles são diferentes, sim. Pequenos detalhes fazem com que você faça a escolha errada, sim, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessa composição, né? O vaso de barro é muito legal. Eu curto vaso de barro pra caramba, porque ele demora muito a ficar molhado, né? Ele divide a água. Para quem mora em regiões muito úmidas, ele divide a água com a planta, sabe? Ele toma um pouco d'água e o substrato também toma água. Então, um vaso como esse aqui, para regiões úmidas, ele é todo furado, todo vazado. São lindos os vasos Orquideomania, não são? Tem no site, tá? Perfeito para regiões úmidas. Perfeito para cultivar vanda, catleia, dendróbio, denfal, tudo. É um vaso multiuso, né? Show de bola. Coloca a argila expandida, misturada com carvão e casca de pinos grande, grosso, tá? Bom, aqui é a estrada, tá, gente? Aqui é o Orquideomania. Vem cá comigo. Vem cá, que eu vou mostrar agora pra vocês os substratos, né? Vamos lá. Vou tomar um gole d'água. Boa tarde, galera. Ó, bem pertinho de mim, meu amigo, dia do amigo. Vou pôr a flor de Jorge Tadeu aqui pra colorir essa live, né? Bom, o esfagno é um substrato que tem gente que não conhece, por incrível que pareça. Ó, esse é o esfagno. Ele, quando molhado, ele demora a secar. Então, muito cuidado com o esfagno. Escolha, de modo geral agora, tá? Nem para quente, nem para frio. Escolha usar o esfagno em vasos com bastante drenagem ou
um pouquinho de esfagno aonde você vai pôr a madeira e a planta, fazer o sistema de acoplagem, né, de encostar, perdão. Só que eu já vi muitos seguidores falar assim: Ju, eu plantei a minha orquídea na madeira, no toco de madeira, peroba, vamos dizer, e coloquei esfagno. E os pseudobulbos começaram a amarelar, começaram a apodrecer. Por quê? Porque colocou esfagno demais. Não é porque tua planta está na madeira que você tem que molhar todo dia. Tome cuidado. Se você colocou uma bolota de esfagno, mesmo na madeira, e esse esfagno se mantém molhado por todo o tempo, vai apodrecer o rizoma, vai apodrecer o caule. Não é para ficar molhado o tempo todo. Então, nada de cultivar em bolota de esfagno. O esfagno sempre tem que estar misturado com alguma coisa, porque ele compacta. Ele vai ficando velho, ele vira uma pedrinha. E aí ele deixa de beber água, sabe? Deixa de beber água. Então, assim, sempre misturado com outro substrato, para facilitar a drenagem da água. Vai amarrar uma planta no toco, quer pôr um pouquinho de esfagno para colocar o farelo mágico fortiriza, para colocar o osmocote, beleza, mas é um tititico. É aquele tititico só para você colocar o produto. Tem gente que embola e envolve. Tudo bem, se você é o cara ou a cara que coloca uma bola de esfagno e sabe deixar secar, ó, presta atenção. Colocou a bolota de esfagno e sabe deixar secar, cultiva só no esfagno e sabe deixar secar, sabe regar, é um excelente substrato. Tanto que um monte de phalaenopsis, um monte de dendróbio, um monte de cacléia é cultivado aqui pelos produtores, porque ele é leve, fácil e barato. Mas a maioria de nós que cultivamos em casa, não dá certo. Não dá certo. Se você não tem experiência, então, esqueça. Bom, chip de coco. Ah, Juliana, mas não tem tanino, não é tóxico? Gente, quando você for comprar substrato, você tem que comprar um substrato tratado. Um substrato livre de qualquer toxicidade, tá? Nós do Orquideomania, no nosso site, nós vendemos todos os melhores substratos que temos. Dura 5 anos no vaso. Tudo específico para as plantas, tá? Muito cuidado com o tipo de substrato. Esse aqui é tratado, o chip de coco. O chip de coco, ele retém menos umidade que o esfagno. Mas se muito molhado, se muito hidratado, ele começa a fungar também. Também evite plantar só nele, tá? Eu acho que ele mantém a água por muito tempo, fica um calor dentro do vaso. Eu não curto. Tanto assim, que muitos indicam esse substrato para as bromélias, né? Para as bromélias, eu misturo também. Eu misturo na terra para bromélias e no carvão e casca de pinos. Nunca sozinho. Sempre evito usar esses dois aqui, ó, sozinhos. Tá? Esses tem que tomar cuidado. Beleza? Bom, substrato fofinho. Ele tem perlita, né? Ele tem perlita. Esse substrato é fantástico. Para você que tem suculenta, para você que tem samambaia, para você que tem rosa do deserto, para você que tem cacto. Eu planto tudo que eu tenho em casa, tem uma dose de substrato fofinho. É um preparo muito bacana e perlita tem cálcio, né? Já tem uma dose aí de adubação. Pode misturar ele em qualquer planta, exceto orquídeas, tá? Exceto orquídeas. Se você for plantar as terrestres, você pode pôr uma dose dele, tá? Orquídeas terrestres como o Cymbidium, um sapatinho, eu uso. Super uso, tá? Fofinho. Sapatinho, Cymbidium, tá aqui, ó. Misturado, tá? Ele é ótimo para rosa do deserto, isso mesmo. Excelente. Bromélias também estão adorando, samambaias. Bom, os outros
que é a... Tá tão seco em Maringá, gente. Não aguela. Ó. Carvão e casca de pinos, tá? Tratados. Não usem, jamais, tá? Não usem aquela casca de pinos decorativa. Sabe aquela casca de pinos grandona que a gente vê em jardins, que a gente vê em vasos grandes, sabe? Aquela casca de pinos, ela é para finalização. Ela não é para plantar nada. Ela é para finalização, para decorar canteiro, decorar vaso. Não usa para plantar orquídea de jeito maneira, combinado? Aí no carvão e casca de pinos nós temos 3 tamanhos: o pequenino, que a gente geralmente usa para as raízes finas, né? Para orquidinhas de raízes finas, orquidinhas mais delicadas, como micro-orquídeas, né? Que são mais delicadinhas, que precisam de um substrato menor. E aí temos o grande, o tradicional, que é o mais vendido, e o grosso para as vandáceas, para todas aquelas plantas de raízes gorduchas, né? Então, quais são, Juliana, de raiz gorducha? Tem uma série. Phalaenopsis tem raiz gorducha, Cattleya tem raiz gorducha, nem todas, né? Vandáceas tem raiz gorducha. Então, toda planta que tem o velame gordinho merece mais espaço, mais drenagem, tá? Aí você escolhe os maiores, tá bom? Juliana, eu quero misturar tudo isso. Mistura, só não põe o fofinho para as epífitas. Mete o pau, mistura aí. Problema nenhum. O substrato, gente, é legal assim. Quando você vai fazer testes de substratos, eu recomendo que você plante, vamos supor, você vai começar uma padronização, tá? Você vai começar uma padronização. Você vai pegar, vai replantar todas as suas cattleyas, põe em vaso igual, substrato igual. Isso é muito importante, gente, que eu tô falando, tá? Façam isso que você vai ver a mudança no seu orquidário. Padronize. Quando você faz o mix, primeiro experimente em uma planta, em 2 plantas. Porque você está fazendo uma mistura nova, tá? Se você for ousar, né? Se você já quiser uma garantia, faça o que eu estou explicando. Porque já foi testado, a gente já aprovou, né? E deu certo. Casca de macadâmia. Putz, super legal. Adoro casca de macadâmia. Só que tem diferença. Se ela tá miudinha, quebradinha, é uma coisa. Se ela tá meia lua, se ela está meia lua, significa que... O que significa se ela tá meia lua, galera? Para a água. Se para a água, a raiz fica em contato com água por mais tempo, né? É um excelente substrato. Mas cuidado, os copinhos não ficarem virados para cima com água. E não ficar molhado demais, você regala logo em seguida e estragar tudo, tá? Se quiser comprar a casca de macadâmia e dar umas marteladas nela para ela ficar mais quebrada, legal. Agora, gente, esse aqui, que é o profissional, ele é um mix. Ele tem carvão, casca de pinos, casca de macadâmia quebrada e madeira peroba. O profissional tem toda essa mistureba dentro desse potinho. Madeira peroba, casca de macadâmia picada, miudinha, não meia lua, carvão e casca de pinos. É o tradicional, tá? Gente, agora sim, para você que tem umidade o ano inteiro, vou ser bem sincera, use e abuse das bolinhas. Verdade. Use e abuse das bolinhas, né? Tem umas bolinhas de chocolate, tem amendoim dentro, ó, essa aqui. Mentira! Isso aqui é bolinha de chocolate, ó, que vem cobertura de chocolate, 100% cacau. Hein? Ai, que vontade que deu de comer. Argila expandida, gente, tô brincando. Argila expandida não tem nada daquilo que o povo da internet fala, né? Ai, argila expandida tem um gás que mata as plantas. Ai, gente, é ridículo isso. Argila expandida é prejudicial, queima a raiz.
Era pra eu ter perdido todas as minhas plantas, então. Argila expandida é top. Por quê? Quando ela tá no vaso, as bolinhas de chocolate se unem e sempre fica um vão. Não fica? Ó. Estão vendo? Não ficou um vão? Ó. Tá vendo esse buraquinho que fica aqui, ó? Ó no meu pescoço. Esse vão é a chave do negócio. A raiz entra com facilidade e percorre todo o vaso. As raízes vão grudando na argila expandida e fica top. Só que você que mora numa região seca, esquece a argila expandida. Você só vai usar a argila expandida para drenagem no fundo do vaso. Como substrato puro, vai passar longe. Ó, sai correndo. Vou mostrar. Essa foi minha plantação da semana passada, quem lembra? Prato com casca de macadâmia, meia lua, esfagno só pra ser cama do Forte-Risa que tá aqui, solamente. Mas eu coloquei casca de macadâmia aqui propositalmente, pra ficar aguinha nessa meia lua mesmo, porque eu estou falando de Vandácea. Tem que demorar mesmo a secar, tem que evaporar essa água para as Vandáceas, tá? Use e abuse da casca de macadâmia meia lua. Vamos para outra. Tá lá. Aqui. A planta tá super exposta. Peguei um prato de barro Orquideomania. Fixei o exemplar, não tirei do copinho, tem esfagno no copinho para colocar Forte-Risa e para manter a umidade das raízes, eu coloquei esfagno. Juliana, mas e aí? O esfagno tá exposto, gente. Eu não fiz bolota de esfagno. Eu simplesmente joguei uma camadinha de esfagno por cima, só isso. Mais nada. Então dá certo. Dá super certo, entendem? Então, essa sensibilidade a gente precisa adquirir. Então, se você é novato, evite vasos coloridos, tá? Se você é novato, evite vasos coloridos. Todos esses vasos eu tenho no site também, tá? orquideomania.com.br. Ai, meus galos! Tá cheio de pintinho novo aqui, gente. Ó, evitem vasos coloridos, você que começou o cultivo agora. Vaso transparente é o ideal para você. É mais barato e você consegue ver o substrato. Você consegue ver se tem umidade dentro do vaso. Então é esse que eu indico para você, tá? Esse ou esse. Evite 100% os vasos preto, verde, marrom, tá? Use e abuse do cachepô e do vaso de plástico, tá? Então agora ficou bem mais fácil para você o que com o que, né? O que com o que? Moro numa região onde tá muito quente, seco, esturricada. Vamos desse misturado com esse, misturado com carvão e casca de pinos. Vamos misturar, vamos experimentar, né? A planta vai te falar se ela tá gostando ou não. Mas pelo menos espere 6 meses, né? Da planta emitir raízes novas, da planta se adaptar, tá? Mas aqui o alerta mesmo é para vocês não exagerarem na quantidade de esfagno quando vocês colocam na madeira. Não exagerem, gente, não exagerem. Porque bolota demais de esfagno sempre dá zebra para quem não tem experiência e para quem tem mão pesada na rega, tá? Quem tem mão pesada não adianta usar substratos assim e nem vasos fechados. Não adianta, tá? Pula fora, passa reto, tá? Ah, não falei do arroz carbonizado. Essa palha, a casca de arroz carbonizada, ela é muito legal, principalmente para plantar mudinhas, tá?
E eu misturo a palha de arroz carbonizada com substrato fofinho para plantar a suculenta, a rosa do deserto e outras plantas também. É cheirosa, ó. Super cheirosa, uma delícia. Eu acho que eu tô com fome. Então, gente, é o seguinte, quando você padronizar o teu esquema aí, quando você entender do que Juliana Garcia tá falando, tua vida vai mudar. Os teus problemas vão acabar. Por quê? Você vai regar e as plantas estarão com o mesmo substrato no mesmo vaso. As plantas estarão recebendo água na mesma quantidade, vão secar na mesma época. Olha que show! Não vai ter aquela que vai ficar em destaque e não vai ter aquela que vai morrer apodrecida. Pense nisso. É um investimento que você vai fazer para comprar os itens. Entendem? Tá? A live foi para compartilhar isso com vocês, para vocês não errarem. Muita gente pedindo help, por mais que a gente fale disso, muita gente com dúvida, muita gente com medo de plantar, muita gente com dúvida sobre a importância do sol. Vamos quebrar essa complicação, esse problema. Sol é importante desde que filtrado ou o primeiro sol indireto, tá? Precisa realizar fotossíntese, precisa. Então existe um conjunto que vocês têm que vocês não podem esquecer, meus amigos. Um conjunto, tá? Luz, de novo, luz, água e comida. Luz em primeiro lugar, água e comida. Show? Show? E aí, eu te convido a começar a padronizar as tuas plantas. Vai aos poucos. Eu te convido a padronizar o teu cultivo e compartilha comigo para eu postar para os nossos amigos, né? A Kátia do Mato Grosso padronizou todas as vandas dela no cachepô berço. Ficou um espetáculo o orquidário dela, o vandário dela. Só cachepô berço. Hoje eu não vou plantar, gente. Hoje eu não vou plantar, tá, pá? Vai rolar. Então eu precisava explicar isso porque eu recebi muitas mensagens depois da exposição a respeito disso, tá? Então hoje eu não vou plantar pra vocês, era só pra explanar, depois a gente bota em prática isso. Eu tenho bastante planta pra plantar minha e a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Lembrando vocês, talvez amanhã, né? Acho que amanhã vai rolar. Se der certo eu planto algumas. Lembrando vocês que sexta-feira eu estarei meio off, porque eu vou estar em Joinville, né, para as apresentações de dança flamenca. Tem muita gente perguntando se eu posso publicar com vocês. Eu nunca misturei minha vida pessoal, assim, de artista, vamos dizer assim, de dança, com Orquídea Mania. Mas vocês que seguem meu perfil no Instagram estão vendo que eu faço essa dança e querem que eu mostre para vocês. Então é bem provável que eu compartilhe pelo menos uma dança com vocês, para vocês entenderem que arte que é essa que eu faço, tá? Todo mundo tá pedindo e eu vou acabar compartilhando com vocês, meus seguidores que querem ver, tá bom? Gente, eu paro por aqui, vou terminar de arrumar minhas plantas e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Posso misturar palha de arroz, carvão, casca de pinos e um pouco de musgo e vaso de barro. Depende do seu clima, né, Eunice? Foi o que eu falei no início da live. Depende do espaço onde você cultiva orquídea. Depende da umidade, depende da luminosidade. É isso. Vê a live de novo, tá? Vê a live de novo e pega desde o comecinho. É importante, tá bom? Gente, paro por aqui. Lembrando das plantas que eu mostrei no início da live que estão à venda. E vocês lembram, para quem ficou, vocês lembram da Cattleya BLC Pastoral Inocência rajada? Quem já comprou essa planta?
Quem já comprou essa planta? Pastoral Inocência Rajada. Todo mundo queria saber como que era a flor. Floriu aí, a orquidária. Eu compartilhei aqui no Face e compartilhei no Instagram. A flor é desse tamanho e as sépalas e pétalas são riscadas de prateado. É um trem doido. Eu fotografei bem de perto. O vaso é bem formado. Se eu fosse você, é uma planta que não acha com facilidade. Tô sendo bem honesto com vocês, meus amigos. Se você quer uma planta diferente, top, BLC Pastoral Inocência Rajada. Vá lá, compre que você não vai se arrepender. Tô dando uma sugestão pra você. Tô dando uma sugestão, mas fique à vontade, né? Pastoral Inocência Rajada. Tenho poucas unidades agora, só 15, tá? Não consigo pegar mais. Zé Fininho. Aproveita. Tô falando, a minha já tá garantida, tá? Eu postei foto, depois vocês olham, beleza? Beijo. Fiquem bem, amo vocês. Feliz Dia do Amigo, tá? Amo vocês de todo o coração. Deus guarde, cuide, proteja todos vocês em todos os momentos, tá bom? Tchau.